Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, estou muito feliz. Nós estamos aqui iniciando, né, esse projeto Na Faixa. Hoje é a primeira conversa na faixa. Eu estou aqui com o Lucas, que você já conhece, né, Lucas? Se apresenta para a galera aí também. E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Rapaz, também tô feliz, viu, Anderson? Recomeçando, né? Recomeçando, A gente já cara. teve à frente ali no Política Napolina Sim. e agora a gente está aqui de volta com esse projeto também. Nesse formato, 5 anos depois, né? 5 anos depois. Cara, muito feliz. E assim, o Conversa ele é esse espaço pra gente conversar mesmo, pra gente ter um momento, vamos dizer, de diálogo legal pra comunidade. E hoje a gente tá recebendo a visita, cara, de uma das pessoas que eu mais admiro dentro da política de Anápolis. Eu tô muito feliz por estrear esse programa com ele. Vereador licenciado, secretário de esporte, Divino Antônio, Divino Santa Cruz. Divino, obrigado pela presença. Agradeço demais aí por ter topado essa loucura, de certa forma, com a gente. E quero deixar esse espaço pra você, como se diz, conversar um pouco com a galera também. É isso, Sandro. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês, né? Quero aqui desejar boa sorte para vocês nesse novo desafio de vocês aí, que eu acho que é muito importante que a gente possa estar passando as informações de uma maneira correta para quem está nos assistindo e ouvindo lá. A gente vê muitas situações que nos deixa triste por não passar a realidade e a verdade, né? Eu espero que vocês possam estar passando com mais transparência possível para quem está do outro lado, para que possa entender e ver o quanto que é importante as pessoas da imprensa mostrar a verdade. É uma das nossas bandeiras, né? Ter essa política de transparência, principalmente, e de cuidado, porque hoje uma informação, para ela ser falsa, ela não precisa ser falsa integralmente, que é o que muitos usam, né? Eles usam a meia-verdade. E a gente tem esse compromisso. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o Senhor Divino Santa Cruz. Isso. Quer começar com as perguntas? Você tem alguma curiosidade? Eu assim, bom, fazendo um link com a nossa trajetória, né? Em 2020 a gente estava aí na pandemia, Divino, e a gente estava rodando essa cidade com uns tripézinhos tipo aquele ali, entrevistando candidatos. E eu queria saber um pouco da sua trajetória, que você estava fazendo não só em 2020, mas ao longo de toda a sua trajetória. Cara, 2020 foi um ano complicado. Eu acho que não só para mim, como para todo mundo, né? Mas 2020 foi um ano muito marcante, porque nós entramos numa pandemia, né? E foi um ano eleitoral. Até então, nos anos anteriores, eu era um cabo eleitoral. Eu ajudei por 16 anos um amigo em comum que eu tenho, né? Que é o Sabará. A gente acreditava ali que o Sabará poderia ser um vereador que iria mudar a cara do esporte anapolino, né? Porque ele também é da zona do terceiro setor. Ele sabe o quanto que é difícil para um do terceiro setor que trabalha com criança e adolescente manter um projeto de portas abertas. E quando eu ajudei ele durante 16 anos, eu acreditava que o Sabará, se ele conseguisse ganhar a eleição, ele iria me representar. Então, fiquei 16 anos ajudando ele. E na última eleição, quando, se eu não me engano, em 2016, né, eu falei para ele, olha, se você não ganhar a eleição, eu não vou te ajudar mais, né, que já vamos para 16 anos, né? E foi dito dessa forma, né, e falei para ele que eu tinha um pensamento de ser candidato, né? Mas não tinha nada decidido ali em 2016. Aconteceu que a gente não conseguiu ganhar a eleição, tivemos 978 votos e posteriormente ganhou-se a Prefeitura de Anápolis, a última gestão, né, do senhor Roberto Naves, e de lá para cá as coisas foram acontecendo de uma maneira que acabou culminando de eu resolver ser candidato. Mas o principal motivo de eu ser candidato a vereador foi o fato do meu projeto ter um trabalho social desde 99 dentro da cidade, usando as praças esportivas da cidade pública, né? E nunca tive problema em nenhuma gestão. E na gestão do Roberto Naves, eles foram lá e fecharam o meu campo, né? Colocaram um cadeado, me proibindo ali de executar os meus treinos com os meus meninos. Me lembro bem que era ali no campo do Barro Preto, os meninos queriam quebrar o cadeado, queriam entrar para dentro. Eu disse, não vamos fazer isso não, vamos primeiramente ver o que está acontecendo. Isso foi em 2017 ou 2018, se eu não me engano. Acho que foi isso mesmo, 2017, 2017 na verdade, né? Porque teve a eleição em 2017, eles assumiu o secretário. Quando foi isso, foi no mês de março, abril. E eu peguei, vim aqui na secretaria naquela oportunidade, conversei com o secretário falou que eu não iria treinar lá mais, né? Isso que eu não estava dando a contrapartida que eu tinha combinado, né? E eu tinha combinado de ajudar lá na manutenção do campo, né? Só que o secretário naquela época, acho que eu não sabia, né? As pessoas que estavam ao redor dele não passou para ele quem que era o projeto Campeões para a Vida, quanto tempo tinha de cidade e quem que era o Divino, né? E a gente ali naquele campo, a gente ajudou ali a consertar a bomba do campo,
a postal estava estragada, a gente mandou arrumar. E por minha felicidade, eu sou um cara que documenta tudo. Então, eu tinha as notas fiscais, tinha tudo, eu mostrei para ele, né? Ele virou para mim e falou: todo dia você não vai treinar lá. Eu falei: beleza. Saí daqui, na época não tinha Instagram ainda, né? Era o Orkut, não sei se você lembra, né? A gente saiu daqui, no estacionamento ali, eu bati uma foto do papel que eles estavam me proibindo de treinar e coloquei nas redes sociais, cara. Em menos de 2 horas foi mais de 417 compartilhamentos, para você ter uma ideia da grandeza que era o projeto, né? Os pais foram para as redes sociais, né? E me ligaram vereador, me ligou o vice-prefeito naquela oportunidade, sabe? E aconteceu que 4 dias depois eles me chamaram aqui para devolver o campo para eu voltar a treinar, né? Aí naquele momento ali, quando fecharam meu campo, eu falei assim: cara, eu vou ser candidato à próxima eleição. Esse Roberto que inflamou o seu coração. O Roberto Nave me motivou a ser candidato. Obrigado, Roberto. Hoje eu sou vereador graças ao prefeito Roberto Nave, porque até então não tinha esse pensamento, né? Eu resolvi ser candidato porque eu vi a maldade que fizeram comigo lá atrás. Eu gostaria que fizesse com outras entidades da maneira que foi feito comigo, né? Por falta de diálogo, por vaidade pessoal, ou por questão de imposição aqui dentro da secretaria naquela época. Mas, resumindo, fui candidato devido a isso em 2020, tive 1.057 votos na pandemia, né? Sem gastar nenhum centavo, né? Então, assim, foram votos ali que fizeram com que eu fosse: opa, de repente, quem sabe na próxima eleição a gente sai candidato novamente, né? Reuni com o grupo que me apoiou, falei que não seria candidato em 2024. Todo mundo foi unânime dizer: não, você tem que ser candidato porque você teve uma votação boa e na próxima a gente vai estruturar, vai fazer um trabalho melhor, entendeu? E você tem chance de ganhar a eleição. E na verdade nós não estruturamos, na verdade nós continuamos o nosso projeto, o nosso trabalho, né? Vimos o que eu poderia aumentar, nós aumentamos, né, no projeto. Eu tive um apoio maciço dos pais dos meus alunos, né, dos meus ex-alunos, né? Pra você ter uma ideia, eu tenho relacionamento com um aluno meu de 20 anos atrás, né? Então esses alunos que foram meus alunos 20 anos atrás, tem menino que tem filha que é casada, né? Que foi pedir voto para mim, foi para a rua, andou postando. Então hoje eu sou vereador, primeiramente ao meu projeto, né? E segundo aos meus alunos, aos pais dos meus alunos e meus ex-alunos, que agarraram mesmo. Sabe aquela... vocês falam nas redes sociais, negócio de divulgação orgânica que fala, né? Entendeu? Eu tive ali uma campanha eleitoral de cabos eleitorais orgânicos, sem remuneração, e todo mundo trabalhando para que a gente pudesse ter a votação que a gente teve, né? Legal. E graças a Deus a gente está aí com o mandato de vereador e agora como secretário. Acredito eu, né, que quem me conhece sabe que eu sou um cara muito coerente e ético, sabe que tudo que eu vou fazer eu dou o meu melhor, e sou um cara muito sério, né, muito honesto, e eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo para fazer um grande trabalho. 2020, o senhor foi um dos poucos não, a gente teve muito candidato que a gente não conseguiu conversar. Tinha mais de 600 eram muitos candidatos em 2020 e a gente até acho que eu cheguei a agendar para ir ao escritório político do senhor para fazer a entrevista, porque na época, acho que estava no Corinthians ali. O escritório político não tinha não. Não existiu. Não era político. Mas assim, e aí por causa da correria, ali a gente acabou não conseguindo. Mas em 2024 eu já consegui acompanhar um pouco mais. Em 2024 eu estive do outro lado também, né, coordenando uma campanha. Mas eu vi como que a movimentação assim do outro lado e eu achei sensacional. E eu queria que você me contasse um pouquinho de como que foi a formação desse grupo, que talvez hoje seja o grupo mais forte dentro de Anápolis, que é o PSD. Assim, acho que a gente pode falar forte no sentido assim, de ter muitos adeptos, de ter muitas pessoas que seguram, tocam piano, como o senhor fala. Como que foi essa formação, essa articulação? Acho que primeiramente acho que é importante a gente ressaltar, quando a gente teve a experiência de ser candidato no Avante, né? A gente ficou muito decepcionado ali no partido, né? Pós-eleição. Antes da eleição, o negócio rodou com a maravilha, né? Mas pós-eleição, eu fiquei muito decepcionado, a maioria dos candidatos também ficou muito decepcionado. Por quê? Porque a gente não teve ali, entendeu? O abraço das pessoas que ganharam dentro do partido, né? E acabou deixando a gente para trás. E eu falei assim, cara, sinceramente eu não quero passar por isso novamente, né? Eu já tinha um lado político, né? Que é o Dr. Márcio Correia. Desde 2020 a gente está junto, né? Mesmo eu estando no Avante, que era a base do Roberto, eu ajudei o Márcio, né? Com liberação do partido, que foi bem conversado antes, que eu iria ajudar o Márcio, iria ser candidato no Avante.
E a gente já tinha esse lado de ajudar o Márcio, né? Tanto é que a gente ajudou para deputado federal e ajudou para prefeito novamente. E em 2022, a gente deu um start de repente, falar assim, olha, se pelo fato de eu ter tido 1.057 votos, a gente ia ter dificuldade para arrumar um partido para ser candidato, né? Aí eu peguei, que é uma bobeira, o candidato ou o partido, é uma bobeira que sinceramente não dá. Já tinha mudado a legislação, né? E a gente procurou assim, cara, eu acho que a gente vai correr atrás para poder montar um grupo, né? Então eu peguei ali o João Paulo, que é ali do Calisópolis, né? Do Vivian Parque, peguei o vereador Carlinhos da Feira, que foi eleito comigo no partido, o Pinheirão, né? O próprio Sabará também estava nesse grupo, posteriormente depois ele saiu porque ele tinha um compromisso com um determinado candidato. E a gente começou a fazer reuniões mensais com aquele grupo nosso. E nós fomos ali buscando um ou outro candidato ali e trazendo, né? E em 2023, no finalzinho de 2023, a gente reuniu com o Márcio, né? E o Márcio indicou alguns nomes para poder compor, né, essa chapa juntamente com a gente, né? Foi um negócio muito assim aberto de diálogo, né, de conversa, para que a gente pudesse estar formatando um grupo bastante competitivo, né? As pessoas que me ajudavam olhavam para mim e falavam, Divino, por que você está trazendo fulano e Beltrano que tem mais voto que você? Você não tem medo de perder a eleição? Eu disse, não, nós estamos fazendo um trabalho de grupo. Então é importante que eu tenha um grupo forte. O que eu não quero, isso aí foi pregado dentro antes da eleição, é que o candidato que ganhasse a eleição, que ele pudesse ajudar de maneira efetiva qualquer outro candidato do partido, né? Que seja com indicação para cargo, que seja de estrutura de gabinete. E isso foi feito. Fizemos um acordo verbal e todo mundo ali concordaram, o pessoal que veio entendeu, porque foi pregado isso, né? Foi pregado isso para todos os candidatos. E nós tivemos a grata felicidade, porque quando nós reunimos, não tinha partido. Então nós tínhamos um grupo bom, competitivo, mas não tinha partido. E nós estávamos procurando os partidos, né? Então nós reunimos com o partido A, com o partido B, e nunca dava certo. Por quê? Porque os caras tinham um grupo lá, não queria, fulano ou beltrano que tinha muito voto, né? E nós tínhamos um grupo ali que a gente sabia que ia fazer 2 vereadores. Os analistas políticos da cidade, né? Os entendedores, diziam que não, né? Mas a gente fazia a somatória de todos os candidatos que já tinha sido candidato testado na urna, a gente sabia que a gente tinha atingido o consciente eleitoral e que fazer mais de 1.011 votos a gente faria 2 vereadores. E a gente fez todo esse processo direitinho, conversando, dialogando com todos os candidatos, só que não tinha um partido. Então a gente foi atrás dos partidos, procurando e nada. E me lembro bem que no finalzinho de 2023, quando o Márcio chamou a gente para conversar, o Márcio falou que estava com dificuldade até mesmo para ele arrumar partido para poder ser candidato, ele estava no MDB, mas ele tinha uma conversa para poder ir para o PL por questão de ideologia, né? Sim. E acabou que a gente, ali naqueles momentos ali, a gente ficou um pouco preocupado, mas acabou culminando que do nada a gente se deparou aí com o presidente nosso do partido hoje, Joaquim Jacinto de Lima, que nos acolheu para dentro do PSD e nós pegamos todo o grupo e levamos para dentro do PSD, né? E construímos ali não só um grupo político, mas uma família, onde todo mundo se ajuda até hoje, tem reuniões, sempre que algum precisa de alguma coisa, a gente sempre está disposto a poder ajudar. Isso é de uma maneira geral, é de todos os candidatos, né? As pessoas que têm cargo dentro da prefeitura por indicação do partido, tudo que a gente precisa da prefeitura lá, que está dentro das possibilidades de fazer de acordo com a lei, eles fazem para a gente também. Então, assim, a gente ficou muito feliz porque a gente conseguiu montar um grupo que era competitivo, que não tinha uma rivalidade pessoal, mas que conseguimos fazer 2 vereadores, esses 2 vereadores estão honrando os outros que não ganharam, né? Para você ter uma ideia, quando eu vim para a secretaria, o Elias Unana assumiu no meu lugar, que era um compromisso que a gente tinha. Se tivesse condições de ajudar alguém, a gente iria ajudar. E quando apareceu o convite, eu não pensei 2 vezes, pensando no partido e no grupo nosso. Eu ia falar que em 2020 realmente o PSD tinha um protagonismo menor na cidade de Anápolis, né? Então o seu grupo político veio para transformar esse tamanho aí e dar um protagonismo maior, né? E isso é importante. Em 2020 a gente conversou, acho que a época era o delegado Humberto, que era candidato a vice-prefeito pelo PSD. Sim. E alguns candidatos a vereadores também. O tamanho do PSD de 2020 para 2024 teve um crescimento absurdo depois desse movimento do grupo, igual você explicou aqui. E eu acho que isso é importante para muita gente que quer trilhar a carreira política entender isso, que é a importância de ter um grupo unido, um grupo onde todo mundo, igual você falou, deixa as vaidades de lado em prol do bem comum. Eu acho que isso é mais importante. É isso? A verdade é que, assim, o que a gente vê, né, cara? A gente vê as pessoas que querem pleitear um mandato de vereador, muitas vezes pensando em si próprio, certo? Sim. Ou seja, não, então eu vou para aquele determinado partido ali, que aquele partido ali eu tenho chance de ganhar a eleição.
trabalhar entendeu? em prol. Né? Só que a maioria das pessoas, elas não conhecem a legislação eleitoral, né? Pra você ter ideia, o vereador que foi menos votado na última eleição teve 1.600 e poucos votos. Na próxima eleição que vem, eu acredito que não vai se fazer nenhum vereador com menos de 1.800 votos. Então, ou seja, você corre risco de ir para um partido. Vou te dar um exemplo para vocês aqui de um partido que tem na nossa cidade aí, que montou uma chapinha lá, disse que ia fazer um vereador com 1.000 votos, 1.200 votos. Não atingiram o quociente eleitoral, entendeu? Faltou um pouco de voto lá. A margem para poder acertar, ela é muito difícil. Sim. Se você pegar os candidatos ali que não tem uma votação boa para poder fazer a somatória no final, para poder atingir o quociente eleitoral, o risco é muito grande e você não pode correr risco. Sim. Na minha analogia que eu fiz da política, dos partidos que tinha, me surpreendeu um partido que fez um vereador, que eu tinha jogado que esses dois partidos não iriam fazer vereador, porque não iria atingir o quociente eleitoral de acordo com os candidatos que estavam lá e número de votos testado na última eleição, né? Então, ou seja, as pessoas que querem ser candidato, a primeira coisa que elas têm que entender é o seguinte: quando eu sou candidato, que eu perco a eleição, se eu tiver no grupo bom, eu não perdi a eleição, eu ganhei. Eu ganhei. Por quê? Porque quando você tem um grupo bom, entendeu? Unido, que considera e que ajuda um ao outro, você pode ter certeza que de uma maneira ou outra você vai ser atendido. Divino, você falou aqui sobre avançar no esporte Anápolis e hoje a gente tem uma situação de alguns mecanismos que ajudam nessa transformação, nesse avanço do esporte. E um deles que eu posso citar aqui é o Conselho Municipal de Esporte. Eu quero que você fale um pouquinho sobre como foi reaberto, né, o Conselho Municipal de Esporte. E talvez, para mim, o principal mecanismo, que é o Fundo Municipal do Esporte. E aqui eu queria que você deixasse também uma explicação para talvez quem não sabe como funciona o Fundo Municipal entender um pouquinho. Na verdade, o Conselho Municipal ele sempre existiu, só que ele estava desligado, né? Como eu disse para vocês anteriormente, né, o esporte ele estava na UTI, né? E quando a gente assumiu a secretaria, a primeira coisa que a gente fez foi dar posse ao Conselho Municipal. O Conselho ele é formatado por 11 pessoas, e essas 11 pessoas são indicadas por entidades, né? Então você pega ali a CIL que indica, você pega um vereador da Câmara que é indicado pelo presidente, você pega um representante de cada entidade do terceiro setor que também faz parte do conselho, você pega um indicado pelo CREF, você pega um indicado pelas faculdades, né? Então, ou seja, são pessoas que automaticamente amam o esporte. Então nós demos posse ao conselho, o conselho está efetivo, já fizemos 2 reuniões, né? E a gente tem assim uma convicção de que o conselho nessa gestão nossa vai trabalhar pra caramba para poder elevar o esporte anapolino, né? Como eu disse para vocês anteriormente, a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente tem que ter um grupo. E o grupo do Conselho Municipal de Desporto é um grupo bastante efetivo, participativo nas reuniões e com certeza vai fazer um grande trabalho, né? Sobre a questão da criação do fundo municipal, fundo esse que vai ser gerido pelo Conselho Municipal de Desporto, né? Quando a gente estava como vereador, a gente fez a indicação da criação do fundo, porque a gente sabia da dificuldade que era de ter recursos, né, na Secretaria Municipal de Esporte. Então, a forma que a gente encontrou foi de fazer a criação do Fundo Municipal de Esporte. Procuramos alguns estados, algumas cidades que já têm, pegamos informações, criamos ali uma minuta do projeto, viemos aqui para a Secretaria como vereador, conversamos com os profissionais que são efetivos aqui, que estão há muito tempo aqui dentro, para saber a necessidade, a dificuldade de cada modalidade, e nós conseguimos criar uma minuta, passamos para a Procuradoria, ela foi aprovada e foi passada na Câmara com unanimidade, né? Qual que é a vantagem do Fundo Municipal de Esporte? O Fundo Municipal de Esporte ele vai dar um mecanismo para que a gente possa estar arrecadando dinheiro para o esporte anapolino, através de emendas parlamentares, através de eventos, através de cobrança de taxas dos quiosques que ficam em praças esportivas, né? Porque esse pessoal que está nos quiosques, ele já paga a taxa esportiva, ele já paga a taxa para poder funcionar. Porém, esse dinheiro vai para o fundo, vai para o município, ele não vem diretamente para o esporte. E nada melhor do que um quiosque que está ali na praça esportiva, porque os movimentos esportivos fomentam aquele quiosque. Dele pagar essa taxa, esse dinheiro vem para o fundo municipal. Esse dinheiro entrou dentro do fundo, ele vai ser administrado por quem? Pelo fundo, pelo conselho, pelos conselheiros, pelo Conselho Municipal de Desporto. E automaticamente será votado através de projeto. Por exemplo, a gente tem uma entidade ou um atleta que vai disputar uma competição a nível nacional. Ele vai trazer para a gente o projeto e a gente vai apresentar para o conselho vai avaliar. Não, acho que é legal, que é bacana, nós temos recurso, aí nós vamos pegar e vamos pagar. Então, o Fundo Municipal, a gente alimenta a esperança de que dias melhores possam vir do esporte anapolino.
Porque é através desse fundo que a gente vai fomentar o karateca, o judoca, o capoeirista, o cara do atletismo, né? A entidade que aprende a cidade numa competição. A gente sabe que tem muita dificuldade de pagar uma inscrição, de contratar um ônibus, poder levar os seus atletas. E com o dinheiro no fundo, automaticamente, esse dinheiro vai ser revertido para as modalidades esportivas da nossa cidade. Sem se falar da possibilidade do dinheiro entrar para a gente poder fazer reformas dos espaços públicos esportivos nossos. Agora acho que a gente, caminhando pro finalzinho mesmo, eu queria tocar num assunto que acho que é a sua paixão, que realmente são os projetos sociais, né? Então você falou que veio dos projetos sociais, que desde 99 está aí na ativa. Eu queria que você falasse um pouco sobre os projetos sociais na sua vida, como você vê isso, por que isso é tão apaixonante para você? Lá atrás, quando o Divino começou no meio esportivo, como atleta de categoria de base ali com 14 anos de idade, o Divino não teve ninguém que estendeu a mão para ele. O Divino ele teve que dar murro em ponta de faca por livre, espontânea e força de vontade dele mesmo, né? Os meus pais eram de famílias carentes, né? Não tínhamos condições de comprar uma chuteira ali de boa qualidade, mas eu sempre fui um cara voluntarioso. Eu estudava, eu engraxava sapato, eu vendia picolé, eu trabalhei como menor aprendiz para poder ter minhas coisas, né? E ajudar dentro de casa também. E eu vi nos projetos sociais uma possibilidade de me lançar para frente, né? Quando eu entrei no projeto Dom Bosco, foi um projeto que me estendeu a mão, né? Então, ou seja, muitas vezes eu ia para ali para poder fazer uma refeição. Não que na minha casa faltasse, Sim. mas eu sabia que aquela refeição que eu tinha ali dentro do projeto era melhor que a da minha casa. Você é mais ou menos que ano? Isso quando eu mudei para Anápolis, 1980. 90, 91, porque eu mudei em 89, né? Sim, Então 90, 91 eu já fazia parte do projeto Dom Bosco, né? Sim. E ali eu vi que os projetos sociais eram importantes, porque abrangia muitas crianças, muitos adolescentes, né? Que tirava da rua com modalidade esportiva, com curso profissionalizante, com o meu primeiro emprego, né? E eu peguei e falei assim, cara, por que eu não fazer isso, dar essa contribuição? Porque eu sou fruto do projeto social. Sim. Então eu sei que é efetivo, quando tem um projeto efetivo, você colhe bons frutos. E foi isso que a gente fez. A gente começou ali com a escola de futebol, que o primeiro pensamento era para poder pagar os boletos no final do mês, e acabou combinando que a gente pegou uma paixão tão grande em 99, quando a gente abriu o primeiro projeto nosso, que a gente falou assim, caramba, eu acho que a gente tem que visualizar uma situação onde essa criança ou adolescente possa ter a condição de concluir pelo menos o ensino médio. Pelo menos o ensino médio. E a gente foi fazendo isso aos poucos, né? Hoje, graças a Deus, o meu projeto é um projeto reconhecido dentro da cidade, reconhecido a nível de estado, né? A gente tem um respeito de muitos clubes, de muitas entidades que conhecem o nosso projeto a fundo. Formamos muitos cidadãos, muitos campeões para a vida, né? E eu não tenho dúvida que a gente está no caminho certo, né? O Divino, se largar de ser político, o projeto dele vai continuar. De repente, não com esse volume todo, mas em momento algum eu vou deixar de fazer com que o meu projeto seja o braço ali estendido para aquela criança, aquele adolescente que precisa de ajuda na periferia. É bacana porque o Divino foi meu professor no PET. Talvez muita gente não saiba, mas o Divino deu aula no PET, foi meu professor, deu um pouquinho de trabalho, porque no futebol a gente não é tão bom quanto na comunicação. Mas assim, o projeto Campeões para a Vida ele vai ser a base para um projeto social hoje, que é o Transformar, né, da Prefeitura de Anápolis, que é talvez, ontem a gente teve ali na festa do Projeto Transformar, incrível, talvez um dos maiores projetos socioesportivos dos últimos anos em Anápolis. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que é esse Projeto Transformar, de como ele funciona, como ele está funcionando. O Projeto Transformar hoje, a gente iniciou ele, né, assim, mesmo sem dotação orçamentária, sem condições de comprar material, sem condições de ter todos os profissionais que a gente precisa para poder executar, a gente deu o pontapé inicial nele, né? E aqui a gente tem que ressaltar aqui a parceria, né, da secretária de Assistência Social Jordana, da Adriana da Educação, do Rafael da Cultura, né? Que foram pessoas que abraçaram o projeto. Esse projeto ele foi criado sentado numa mesa em uma reunião para que a gente pudesse atender a criança ou adolescente da periferia, né? Com aula de iniciação esportiva. Porque muitas pessoas não têm o conhecimento e não sabem que tem muitas crianças e adolescentes que o pai e a mãe não têm condições de pagar uma mensalidade. Então esse projeto ele foi criado justamente para isso, para ser uma porta aberta, para que essa criança possa ter
um trabalho de iniciação esportiva. A partir do momento que essa criança entra ali para dentro, você pode ter certeza que ela vai ter uma orientação pedagógica, ela vai ter orientação de formação de caráter, de valores, né? Para que essa criança possa, no dia de amanhã, realmente ser transformada de uma maneira positiva, seja ela no meio cultural, seja dela no meio profissional, seja ela no meio esportivo, porque nós trabalhamos com todos os viés. Se o cara não for, ou a menina não for um atleta de alto rendimento, automaticamente ele vai estar encaminhado, porque tem a cobrança da presença na sala de aula, tem o acompanhamento pedagógico, ele tem que ter pelo menos a média C para poder participar do projeto. E isso tudo só pode ser construído quando você tem pessoas do bem, né? E nós temos aqui o prefeito Márcio Correia, não posso deixar de destacar, né, que é um cara que pensa demais na criança e no adolescente, a primeira-dama Carla Correia. Para você ter uma ideia, a primeira-dama chega com o peito quando eu lembro da frase dela. Em todas as reuniões que eu participei com ela diz que se a gente conseguir terminar o mandato e a gente conseguir fazer com que essa criança ou adolescente tenha pelo menos ensino médio completo, nós estamos realizados. Então, ou seja, você vê o movimento e as ações, tanto do prefeito como da primeira-dama, que eles querem mudar a realidade da cidade. E essa mudança passa pelo projeto Transformar. Então, a nossa responsabilidade ela é muito grande. Além de atender lá na frente, né, lá na ponta, na verdade, né, a gente tem que ter a consciência de que a gente vai transformar a vida de crianças e adolescentes. De repente, para o pai e para a mãe pode parecer uma coisa pequena, mas para nós que está por trás, sabe a importância que é um projeto social, a gente vai colher bons frutos lá na frente. Quando a gente vê um menino entrando na faculdade, um menino ali do Primavera, do Filósofo, do Copacabana, entendeu? Cursando um curso superior, né? Quando a gente for convidado para poder ir lá e representar o dia que for entregar no canudo de formação no curso superior dessa criança, dessa adolescente. Então isso não vai ter preço para ninguém, cara. Isso é uma coisa que vai marcar na cabeça do menino, da maneira que marcou para mim quando eu era do Projeto Dom Bosco, né? Que eu tive ali pessoas que me ajudaram e me orientaram para poder chegar onde eu cheguei hoje. Eu poderia ter, dentro da minha família eu tenho 2 caras de dependência química, uma não conseguiu sair até hoje, cara. Entendeu? Então eu sei o que é a dependência química, eu sei o que é a questão do menino quando ele envolve com tráfico de droga. Então a gente sabe da realidade da cidade. Agora é importante ressaltar que isso só é possível, cara, com união de pessoas do bem. E aqui eu cito aqui mais uma vez o prefeito Márcio Correia, a doutora Carla Correia, a secretária Jordana, Rafael, Adriana, foram pessoas que abraçaram o projeto. Tanto é que quem esteve ontem lá no Summerville viu a ação, entendeu? E sim, nós chegamos às 5h30, cara. Entendeu? Acabou ali 1 hora, cara, e todo mundo estava sorrindo, feliz. Por quê? Porque entregou uma coisa, viu na fisionomia de cada criança e adolescente, que vale a pena você fazer isso. Né? E eu não tenho dúvida que aquelas crianças, naquele momento para lá, vão ser marcantes para o resto da vida delas. Eu saí de lá, assim, vou falar particularmente aqui, de uma energia renovada, porque eu sempre tive essa vontade de trabalhar com social. E por muitos anos a Anápolis, como que eu posso dizer, deixou isso a desejar, principalmente com sócios, igual eu falei, com o trabalho sócio-esportivo. Foco não só no rendimento, mas você falou, na formação de um caráter de uma criança, de um adolescente, de que se ele não se tornar um jogador, ele vai se tornar uma pessoa de bem. E outra coisa, o esporte tem a vantagem que ele ensina você a fazer. Então assim, você vai acreditar até o fim, você vai se empenhar até o fim, você vai dar o seu melhor o tempo todo, seja no que você fizer. E assim, gostei demais dessa entrevista, gostei desse papo. Lucas, tem alguma coisa que você quer pontuar, alguma coisa que você queira falar? Não, eu acho que a pauta que a gente trouxe aqui ela é importantíssima. Todos nós somos crias de projeto social. Quando eu cheguei em Anápolis, eu também participei do segundo tempo à época e passei bons anos fazendo a época a Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, que tinha uma estrutura belíssima de esporte, de cultura, e foi nesses anos que eu maturei parte da minha personalidade, fazendo natação, futebol, futsal, handball, saindo pela cidade para competir à época. Você competia no futsal? Competia. Meu Deus, o time era muito ruim. Não, pior que não, pior que o nosso time dava mas assim, saí para competir em handball, então realmente o que eu disse, eu pude viver um pouquinho disso alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, e assim, ver que existem agora pessoas que realmente têm esse olhar novamente, isso transformou a minha vida. Eu pude lidar com pessoas novas, eu pude aprender o relacionamento em grupo quando era pequeno, né? E hoje isso me ajuda muito nas posições que eu ocupo. Secretário, foi um prazer conversar com o senhor, conhecer um pouquinho da sua história. A gente que é cidadão comum não tem noção assim do quão pessoas boas têm e querem fazer a diferença aqui dentro
do sistema, digamos assim. Isso é importante que se diga, porque a visão de fora, você tá de fora, você sabe, é que todo político é vagabundo e que nada é bom. A gente sabe que, infelizmente, existem os casos de que são mesmo isso, mas é bom a gente mostrar esse outro lado de que existem pessoas, igual você falou aqui, comprometidas, que é o desejo da Carla, do Márcio, da Jordana, do Divino, do Rafael, da Adriana. São pessoas que se unem ali em prol do bem comum. Eu queria saber, como se diz, se você ficou à vontade, se tem algum assunto que você queira comentar. Não, eu acho assim que é importante a gente dizer para todo mundo que nos assiste que a mudança do Brasil, ela passa pela criança e adolescente. E só temos uma forma de mudar, de formar pessoas fortes, pessoas grandes, com cultura e com conhecimento. E isso só é possível através da educação. E o esporte ela é uma ferramenta de inserção para isso. Quando o atleta ou a criança ou adolescente entra numa escolinha para poder fazer algum tipo de modalidade esportiva, dentro de projetos efetivos, ele tem essa orientação, que para ele ser a mudança realmente que todo mundo fala, tem que ter cultura, tem que ter conhecimento. Nós não podemos deixar que as pessoas da elite, e quando digo elite, os políticos maldosos, possa estar criando mecanismo para poder impedir de um pobre para cantar uma faculdade. Acho que o pobre tem que ir para a faculdade, ter conhecimento e dar valor no seu voto no dia de amanhã. Porque sem cultura, sem conhecimento, a pessoa não vai saber votar, vai ficar refém do sistema. E é isso que a gente está brigando, para que a gente possa ter mais pessoas formando, concluindo cursos superiores, para que eles realmente possam entender o quanto é importante a participação de cada um. É isso, pessoal. Olha, eu quero agradecer. Esse foi o primeiro Conversa na Faixa, um projeto que está nascendo novo aí. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Divino, a gente pode veicular essa entrevista, né? Porque eu esqueci de fazer essa pergunta no início. Então, assim. Pode, tá liberado. Tá liberado. Então, assim, quero agradecer a todo mundo, agradecer o Divino pelo espaço, pela disponibilidade. E estamos à disposição. Vamos marcar essa entrevista mais vezes. Eu quero levar você no podcast também. De adiante, já faço o convite. Quero agradecer a oportunidade de dizer a todos vocês que a Secretaria Municipal de Esporte de Anápolis está de portas abertas para todo aquele que realmente quer fazer com que o esporte anapolino seja grande no futuro. Divino, um prazerzão, cara, conhecer um cara obrigado. de propósito. Gente, eu vou reforçar isso sempre nos nossos podcasts e nos conversas. A gente está aqui para trazer um novo tipo de comunicação. A gente não quer debater pessoas, a gente quer debater ideias, escutar novas ideias e trazer para a cidade de Anápolis um debate saudável sobre realmente como expandir a visão da nossa cidade, como mudar e transformar as realidades que nós temos. É isso.